isso, já para começarmos aqui no assunto de hoje, né? Eu quero aqui apresentar, agradecer a presença do Dr. Maxwell, a parceria de sempre conosco. Você que já esteve aqui na casa um tempo com a gente, né? A gente fica muito Já. feliz e grata aí por essa longa parceria. O Dr. Maxwell, que é advogado, especialista em processo civil, especialista em direito tributário, palestrante, consultor jurídico aí de várias empresas, já foi professor, né, Já há muitos acadêmico, anos. muitos anos. Então, doutor Maxwell, muito bem-vindo, um prazer Obrigado. estar aqui com você nesse momento. Esse programa de retomada, né, justamente para a gente não perder o pique, a gente não desmotivar, não ficar parado, a gente ver outros Claro, horizontes. Então, bem-vindo, obrigada. Passo aqui sua palavra e vou desligar meu microfone. tá ótimo. Lécia, quero primeiro, como eu disse, agradecer o convite, né? É uma honra para mim e muito mais do que isso, né? É quase uma obrigação quando eu recebo esse convite em falar um sim e em participar, primeiro, de um movimento com essa importância, é, que que é o programa, né, de retomada aí que a CDL está capitaneando. É um programa que, ao mesmo tempo, como eu disse no início, é uma luz no fim do túnel e é um programa de formação, né? E hoje eu acredito que a classe empresarial esteja muito, mas muito carente desse tipo de iniciativa das entidades de classe, de trazer a elas aquela luz, olha, vamos caminhar por aqui, vamos de mãos dadas, porque dessa forma nós vamos conseguir vencer esse momento ímpar na nossa história, esse momento que tem construído aí uma barreira, uma dificuldade, a continuidade, a longevidade dos negócios, né? A gente sabe que esse tema que eu vou começar aqui hoje, né, eu vou tratar do tema de recuperação fiscal. Depois de mim virão pessoas brilhantes também, tratar de outros assuntos. É uma responsabilidade muito grande da minha parte, né, começar todo esse programa aí. E mais uma vez, parabéns, né? Eu não vou falar quanto tempo atrás, né, Lécia? Eu estive aí, fiz parte dessa entidade, né, com muito orgulho, né? Mas já são aí muitos anos, né, mais de 2 décadas aí de participação e presença junto à CDL, e mais uma vez agradecer o convite. E já entrando no nosso tema, vou compartilhar aqui para nós a apresentação. Bom, o que foi o tema que me foi confiado, né? Só um detalhe, a Lécia comentou sobre a ação coletiva que a CDL possui. Eu vou tratar sobre esse assunto de uma forma mais detida aqui ao longo desse bate-papo que nós temos aqui, né? Quem tiver alguma dúvida ao longo da exposição, manda pelo chat aqui, a gente vai tentando responder à medida do possível, né, do caminhar aqui da participação. Sintam-se à vontade para participar, né, entendam isso aqui não como uma palestra, não como uma aula, mas como um bate-papo, para que nós, que somos da classe empresarial, e eu me coloco aqui, apesar de ter um escritório de advocacia, entendo como empresa também, no sentido de que passa por todas essas angústias que todos estão passando aí, tá? Bom, primeira coisa que nós precisamos entender é qual o cenário que nós estamos hoje. Qual o cenário que nós já estamos há um tempo já. Eu estava revisitando, Lécia e demais, esse tema, né, rotineiramente, pelo menos uma vez por ano, eu recebo convites para falar sobre esse tema, e parece que o cenário ele não evolui. Eu me lembro de um evento que eu participei aí enquanto era presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB, foi 2008 ou 2009, aquele encontro da Federação de CDLs, Lécia, você lembra? Acredito que 2009. 2009, tem 12 anos isso. Eu me lembro que eu participei enquanto presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB, foi lá no Center Convention, e na época se discutia, o relator, eu lembro direitinho, era o deputado Sandro Mabel,
e na época se discutia sobre reforma tributária. E qual é um dos temas que hoje se discute ainda? Reforma tributária. Então, o cenário que nós temos hoje, primeiro, desculpem, passou aí. O cenário que nós temos hoje, primeiro, carga tributária alta e desequilibrada. Alta, porque nós temos uma carga tributária de quase 40% do PIB. Para ilustrar isso para vocês, para quem gosta de história, a Inconfidência Mineira, que foi aquele movimento que levou ao enforcamento do Tiradentes, tem até um feriado, né? Dia de Tiradentes, dia 21 de abril, próximo agora, mas este movimento chamado Inconfidência Mineira surgiu em função de algo chamado quinto, que era o quê? 1/5 do ouro produzido no país deveria ser destinado à coroa portuguesa. E se não alcançasse essa meta definida ano a ano pela coroa portuguesa, poderia acontecer a derrama, ou seja, os soldados portugueses e os fiscais da coroa portuguesa poderiam entrar na casa de cada um e recolher objetos de ouro até completar o montante de 20%. Hoje nós temos quase 40% do PIB, o que significa, aliás, voltando um pouco, dessa época da Inconfidência Mineira, surgiu a expressão 1/5 dos infernos. Hoje nós temos 2/5 dos infernos, porque hoje nós temos 40% do PIB brasileiro, praticamente, sendo gerado, saindo do nosso bolso, do bolso da carga tributária. Aliado a isso, porque quando o país vai bem, esse assunto tributário, não que ele não seja relevante, mas os negócios conseguem sobreviver porque a economia está girando. Mas desde 2015 em diante, nós estamos sofrendo um processo de retração ou diminuição de crescimento econômico. E somado a isso, um processo de transferência de fiscalização da Receita Federal para nós, através da criação de mais de 100 obrigações acessórias. O que são obrigações acessórias? São obrigações que a gente tem que fazer para facilitar a arrecadação e fiscalização de tributos pelo fisco. Por exemplo, por que eu faço uma declaração de imposto de renda? Para o fisco saber se eu, pessoa física, paguei o montante correto no ano anterior. Por que eu faço uma declaração de imposto de renda pessoa jurídica? Da mesma forma. Por que eu faço todas as obrigações constantes de um SPED, de um sistema de processamento eletrônico de dados? Enfim, eu estou trazendo para vocês 3 exemplos. Nós temos mais de 100 obrigações acessórias. E com um agravante. Ao final do ano de 2018, início de 2019, nós tivemos uma decisão relevantíssima de um dos tribunais de Brasília, que entendeu que o mero não pagamento de tributo configura crime tributário. Na verdade, ele falou especificamente do ICMS, mas eu tenho visto a Receita Federal estender isso, que o ICMS é um imposto estadual sobre venda, transporte entre estados e entre municípios e serviço de comunicação. Eu tenho visto a Receita Federal estender isso sobre tributos federais, PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição sobre lucro líquido. E para piorar tudo, não precisa, vamos dizer assim, de trazer isso como algo inovador, todos aqui estão sofrendo, inclusive o movimento que a Lécia falou reabrir já em função disso, bem como esse programa da retomada é também em função disso. Nós estamos aí há um ano, nós vamos completar esse mês 1 ano, que nós estamos com o efeito nefasto, o efeito negativo dos impactos da pandemia gerada pelo Covid-19. E não há perspectivas de aumentarmos aí, né, esse cenário. Ou seja, de melhorarmos, né, o cenário, de sairmos disso, pelo menos a curto prazo. Né? Nós, como falamos, nosso próprio município prorrogou o decreto por mais 2 semanas aí. Bom, então, diante deste cenário, quais os caminhos que nós temos para obter, já entrando no tema, uma eficiência tributária? E quando eu chamo de eficiência é o quê? Diminuir carga tributária dentro da legalidade.
Eu me lembro uma vez que eu recebi um cliente aqui no escritório e que ele chegou com a seguinte afirmação, ou com a seguinte positivação. Falou, olha, eu gostaria muito de não pagar imposto. Aí eu falei para ele, falou, ó, você me desculpa, então aqui não é o local correto, que é para não pagar, simplesmente você recebeu a guia da sua contabilidade ou do seu departamento interno, é não pagar. Então o objetivo aqui não é esse. O objetivo é a continuidade do negócio de vocês. Mas a continuidade com eficiência, com ganho, com aumento de rentabilidade, com aumento de lucratividade, porque um dos maiores custos que vocês têm é o custo tributário. É um peso que, dependendo do negócio, o sócio fisco recebe mais do que o sócio que está no capital da empresa. E muitas vezes o sócio fisco recebe mais. Então, como equilibrar esse jogo? Através desses 3 caminhos aqui. O primeiro deles, gestão do passivo, é um caminho de sobrevivência. O que é a gestão do passivo? Eu já devo ao fisco e preciso me organizar para conseguir sobreviver com essa dívida e ter condição de pagamento dela. Talvez eu não tenha agora, por isso eu estou devendo, mas não quer dizer que eu não terei para sempre. E para o fisco também não é interessante o fechamento do seu cofre, vamos dizer assim. 90% das receitas do poder público ou mais vem do nosso bolso, vem de tributos. Quase 90% da arrecadação de receitas públicas vem da arrecadação tributária. Para o fisco também não é interessante. Então, essa gestão do passivo, ela impacta no sentido de dar, vamos pôr o pé no chão, vamos entender o nosso cenário, vamos entender qual o tamanho do problema e quais os caminhos que nós podemos. Então, quando fala de gestão de passivo, por exemplo, eu tenho lá 20 execuções fiscais e eu não consigo pagá-las. O que eu posso fazer? Você tem o direito de defesa, tudo aquilo que está na execução fiscal é realmente devido. Eu vou passar por algumas oportunidades de questionamento de carga tributária aqui com vocês, mas existem várias oportunidades. Pelo tempo eu não vou conseguir tratar de todas, vou tratar de algumas importantes aqui. Mas o que eu quero dizer é, por exemplo, às vezes vocês estão sofrendo uma cobrança de PIS e COFINS por parte do Fisco Federal, sendo que lá dentro está embutido o ICMS, está embutida a contribuição previdenciária patronal na base de cálculo, não foi excluído nada disso. E nós vamos ver que dentro hoje dos tribunais, muito disso tem sido excluído. Muito disso tem sido colocado de lado. E diminui a carga tributária. E podem ter certeza, cada vez mais os concorrentes de vocês estão buscando uma maior eficiência tributária, porque é uma temática, com fornecedor, todo mundo já está trabalhando no limite do preço mínimo, próximo ao markup, próximo ao preço zero, vamos dizer, quase. Então, aonde eu posso reduzir? Ou eu reduzo o número de funcionários, às vezes perco atendimento, folha salarial não consigo reduzir, onde que eu vou reduzir? Tem 3 Fs que eu trabalho: funcionário, fornecedor e fazenda pública. Esse aqui talvez é o que a gente tenha que buscar maior eficiência no momento. Carga tributária. Bom, compliance. O que é o compliance? Voltando lá. Compliance é uma palavra da moda, né? Vocês ouvem muito falar, quando teve esse escândalo na Petrobras, né? Há uns tempos atrás, se falou muito em compliance, em políticas de conformidade, e nada mais é isso. A palavra compliance vem do inglês, a tradução é conformidade. É buscar o cumprimento dentro da lei. E quando eu falo cumprimento dentro da lei, não é simplesmente assim, a lei fala isso, eu vou pagar, não. É o cumprimento dentro daquilo que é o mais economicamente possível e legalmente possível. E o terceiro item,
as oportunidades tributárias que estão aí. Eu preciso trazer uma realidade para vocês, que talvez vocês não saibam, mas quem é da área contábil aqui, eu vi que tem alguns profissionais da área contábil, vão certamente saber. A média de mudanças tributárias hoje é de 30 novas normas ao dia. Não é por semana, não é por mês, não é por ano, é ao dia. É muito difícil que com essa colcha de retalhos não haja aí uma situação de conflito onde a gente consiga achar uma possibilidade, uma oportunidade de economizar tributo. É muito difícil que isso não aconteça, e eu já digo a vocês, acontece. São várias as oportunidades. E já entrando nesse tema, vamos começar a explorá-las. Antes um pouco, falando sobre gestão do passivo, eu queria trazer 2 pontos com vocês, relevantes. Um deles é muito novo, dessa semana, que foi a resolução 158 do Comitê Gestor do Simples Nacional, prorrogando o vencimento para quem é optante pelo Simples aqui, eu sei que a base de associados da CDL, grande parte são empresas optantes pelo Simples Nacional. Então, nós temos hoje o tributo Simples Nacional, né, que na verdade envolve vários tributos, mas o Simples Nacional, a guia, que vencerá dia 20 de 4 de 2021, houve a prorrogação de seu vencimento para pagamento, acaso queirem até 2 parcelas, 20 do 7 e 20 do 8 deste ano. Do mês 5, que vencerá, melhor dizendo, em 20 de maio de 2021, foi prorrogado para 20 do 9 e 20 do 10, ou seja, setembro e outubro deste ano, em 2 parcelas também. Então, se eu tenho lá R$5.000 a pagar de Simples Nacional, 2.500 em maio, por exemplo, 2.500 em setembro, 2.500 em outubro. E o que vencerá em junho deste ano, dia 21 do 6, será para novembro e dezembro, 22 do 11 e 20 do 12. Tá? Então, na verdade, os tributos referentes ao segundo trimestre deste ano, do Simples Nacional, abril, maio e junho, são prorrogados para o segundo semestre, de julho a dezembro, pagando cada um desses meses do primeiro trimestre em 2 parcelas de forma consecutiva, né, de forma sequencial. Então, abril, prorroga para julho e agosto. Maio, prorroga para setembro e outubro. E junho, prorroga para novembro e dezembro. E outra questão, aí é para quem já tem dívida inscrita. E para quem já está naquele cenário que a dívida de tributos federais já foi cobrada pela Receita Federal, não foi paga, e está agora no campo da Procuradoria da Fazenda Nacional, né? Já está inscrita em dívida ativa. No dia 10 de fevereiro, a portaria 1696 da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional pegou os tributos federais de março a dezembro de 2020 e permitiu o parcelamento. Esse parcelamento exige uma entrada de 4%, que pode ser parcelado em até 12 vezes, e o restante parcelado, dependendo se for pessoa física ou jurídica, aí, em até 130 parcelas. Envolve, inclusive, quem é optante pelo Simples Nacional também, tá? Mas aí tem que ter débito inscrito em dívida ativa. Por exemplo, vamos supor que eu não paguei em março, junho e julho do ano de 2020, fui cobrado pela Receita, não paguei, está inscrito em dívida ativa. Eu posso ir lá e fazer esse parcelamento, se eu quiser. A entrada eu tenho que dar de 4%, eu divido em 12 vezes, e o restante eu parcelo aí num número de parcelas que pode chegar, porque envolve até pessoa física, pode chegar até, no caso de pessoa física, 130 meses. Tá certo? Bom, dando sequência, né, a apresentação. Recuperação tributária. O que não se deve pagar? Essa frase é muito forte, porque dá a ideia de que parece que o governo está cobrando de uma forma injusta ou de uma forma
ilegal, inclusive, a situação, né, e com má fé. E não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo em função daquilo que nós falamos agora há pouco, da situação de termos aí uma média de 30 mudanças ao dia, com mais de 3 mil normas em vigor hoje no país, 3 mil, sem considerar estados e municípios. Eu estou falando só no âmbito federal, que envolve tributos. Porque se for considerar município, nós temos quase 6 mil municípios no país. Cada um tem no mínimo um código tributário municipal, então aí nós já vamos para mais de 10 mil normas em vigor. E essa é a coxa de retalhos que um grande tributarista chamado Alfredo Augusto Becker uma vez chamou de carnaval tributário. É isso que nós vivemos, é o carnaval. Né? Mas, enfim, o que nós, meros mortais, cidadãos, podemos fazer? Buscar o apoio. Em alguns casos dá para fazer sem precisar de ação judicial, em outros, infelizmente, será necessária a busca do judiciário. Mas a boa notícia em muitos casos, o judiciário tem dado procedência aos nossos pedidos. Essa é a boa notícia. Né? E o que nós vamos tratar? Então, eu tentei agregar aqui, vejam que nós vamos trazer aqui por alguns tributos, né? Então, vou começar de PIS e COFINS. Hoje é o grande vilão, né? Aí vamos dizer, no âmbito federal, para empresas sujeitas a lucro real e lucro presumido, principalmente sujeito a lucro real. Quem for do Simples Nacional aqui, nós vamos comentar sobre duas situações, tá? Ao longo aqui porque o Simples Nacional ele tem uma forma um pouco diferente de recolhimento, né? Eu pago de forma consolidada vários tributos, né? Eu pago os tributos federais e aí, dependendo do meu segmento, eu pago até a contribuição previdenciária agregado, a PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição sobre Lucro, tá? E pago, se eu for empresa comercial ou industrial, ICMS junto, e se eu for prestador de serviço, ISS junto, que é o Imposto sobre Serviço, tá? O que nós vamos falar aqui agora, inicialmente, é voltado para lucro real e presumido, tá bom? Mas já está chegando o que nós vamos falar de Simples Nacional, tudo bem? Preferi dividir assim, acho que fica melhor, mais fácil de organizar, para não criar, às vezes, uma mensagem equivocada da minha parte. Você falou lá de PIS e COFINS, mas eu pago dentro do Simples Nacional tudo, por isso que eu estou dizendo. Em relação ao Simples Nacional, é uma estrutura um pouco diferente, nós vamos comentar daqui a pouquinho. Então, em relação a PIS e COFINS, primeiro cenário, exclusão do ICMS, PIS e COFINS. Isso aqui já é algo que existe há muito tempo. A maioria, se não todos de vocês estão participando, já ouviram falar sobre isso. E a pergunta está decidido? Sim e não. Como assim sim e não? Na estrutura do nosso poder judiciário, na pirâmide do nosso judiciário, no topo está o Supremo Tribunal Federal, que vocês têm acompanhado tanto aí, de tantas decisões envolvendo atores políticos do nosso país, né? Então, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em 2018, que é possível excluir, ou seja, retirar o ICMS da base para calcular PIS e COFINS. Voltando um pouco, PIS e COFINS é o quê? São duas contribuições previdenciárias, são destinadas à Previdência Social, mas que são calculadas sobre o faturamento. Por exemplo, se eu faturei 1 milhão nesse mês, PIS e COFINS são cobrados sobre esse 1 milhão. Tá? O que está se dizendo aqui é que é possível ver qual o ICMS que eu tenho e excluir desse 1 milhão. Por exemplo, 100 mil de ICMS, eu excluo do 1 milhão. Eu vou passar a ter 900 mil para ter a cobrança de PIS e COFINS sobre ele. Isso vai gerar uma economia para vocês. A questão a discutida aqui, a questão a ser discutida aqui é qual o ICMS que eu devo excluir? Qual o ICMS que eu devo excluir? Se é o ICMS que eu deveria pagar ou se é o ICMS que eu efetivamente pago. Porque para quem é da área comercial aqui,
sabe muito bem que o ICMS funciona da seguinte forma. Eu compro mercadorias, né, a nota fiscal da compra dessas mercadorias tem ICMS. Quando eu vendo, tem o ICMS. Eu pego o ICMS da compra e abato do ICMS da venda. Isso chama não cumulatividade. Tá? Então, esse encontro, às vezes, eu posso ter até em algum mês não pagamento. Eu posso ter tido mais compra, por exemplo, empresa que é sazonal, vende produto para o Natal, para a Páscoa. No início do ano, às vezes, comprou muito. Então, teve muito estoque e baixa venda. O que significa isso? Acumulou um saldo de crédito, com pouco débito. E isso significa que isso aqui vai ser, ao longo do tempo, utilizado. Mas o Supremo Tribunal Federal disse que não é o ICMS pago, o que eu devo pagar, mas o ICMS que eu apuro antes de debitar, antes de retirar esses créditos. É isso. A Receita Federal aceita isso pacificamente? Não. Infelizmente, não. Existe a solução de consulta número 13 de 2018 da COSIT, onde ela diz expressamente que ela entende que eu posso já compensar se eu quiser, ou seja, que eu posso já aproveitar esse crédito que eu tenho, mas a Receita foi muito esperta aqui, ela falou, desde que eu faça sobre o ICMS, pago. Gente, a diferença é muito grande aqui. Nós estamos falando de muita coisa a mais quando eu considero o ICMS devido, antes de abater os créditos, do ICMS efetivamente pago. Nós estamos falando que a diferença é muito maior, que vocês têm muito mais direito. Então, vale a pena eu questionar judicialmente? Vale. Vale. Fiquem atentos. Semana que vem vai ter um julgamento importante sobre essa matéria. No dia 2 de abril, acompanha aí, Supremo Tribunal Federal vai julgar um recurso da Receita Federal sobre este tema, que pode mexer em quê? Modulação dos efeitos. Em outra palavra, se aplica só a partir do momento em que a decisão do Supremo não couber mais recurso, ou se aplica retroativamente. Porque tem muita gente que entrou na justiça e que está esperando, os juízes das causas de cada um de vocês estão esperando esse julgamento supremo. E se o Supremo falar que se aplica de forma retroativa, vocês vão ter direito a recuperar os 5 anos até 5 anos anteriores ao momento que vocês entraram com a ação. Você entrou lá em 2015, 2010 em diante. Mas se o Supremo falar no dia 2 de abril, que é de agora em diante, todo esse período a Receita arrecadou e sem choro nem vela não tem restituição. Tá claro? Bom, outro tema aqui, estarrecedor. Algo que tem nos incomodado muito é como os tribunais, principalmente o Supremo Tribunal Federal, tem sido instável nos seus julgamentos. Há coisa de algumas semanas atrás, o ICMS substituição tributária foi julgado pelo Supremo. E pasmem, ele falou que é devido ou devida à inclusão de ICMS ST, substituição tributária. O que é substituição tributária, para quem não entende esse conceito? E me desculpem às vezes se eu estou sendo superficial ou redundante, mas para tentar deixar claro para todos os participantes, né? Então, em função disso, às vezes, me perdoe quem às vezes tem essa formação contábil, tudo, mas só para deixar um pouco mais esclarecido. Então, a substituição tributária... Excelente, está ótimo. Tá bom, então. Você também, o pessoal pode colocar aqui no chat. Isso, perfeitamente. Vocês vão me avisando aí se surgir que eu vou acessando o chat. Então, o ICMS, a substituição tributária é o quê? O Estado de Minas é mestre nisso. O governador Aécio, quando ele assumiu em 2003, ele começou a criar no Estado de Minas... Só um momento, alguém está com o microfone ligado? Microfone aberto, né? Aberto. Bom, então, a substituição tributária é o seguinte... Eu estava falando do contexto, porque Minas hoje é o estado com maior volume desse mecanismo no Brasil. E tudo começou lá em 2003, quando o governador Aécio assumiu, ele trouxe esse modelo que existia em pouquíssimos segmentos e introduziu em quase 70 segmentos econômicos.
Por exemplo, pet shop, produtos de pet shop. Quando a indústria vende para alguém aqui em Minas, ou quando o distribuidor atacadista vende para alguém aqui em Minas, para o varejista, para o pequeno pet shop aqui, qual seria o modelo normal? A indústria ou atacadista paga o ICMS sobre a venda dele para o pet shop, e o pet shop aqui em Uberlândia, quando vender para o consumidor final que levou o cachorrinho, o gatinho, enfim, o animal de estimação dele, paga o ICMS dele. O que esse modelo da substituição tributária cria? Substitui essa figura do pet shop aqui, jogando a obrigação de recolher antecipadamente para quem? Para o elo anterior da cadeia, antes de entrar em Minas. Seja a indústria, seja o atacado, tá? São mais de 70 segmentos econômicos hoje que têm esse modelo de substituição tributária, tá? E o Supremo Tribunal Federal falou que quando se trata de CMS substituição tributária, deve ser incluído na base para calcular PIS e COFINS. Não faz muito sentido, né? Porque se o ICMS próprio, ele tinha decidido que tem que excluir, e o outro agora não. Então, assim, é isso que eu estou falando da instabilidade. Eu vi muitas empresas entrarem com esse questionamento, CMS, ST de PIS e COFINS, e já adianto, infelizmente, a tendência é da zebra, perder a ação. Essa é a tendência. Eu atualizei, aí é de que vem. Por favor, pessoal, fecha o microfone, mas... Baixar, atualizar. Fecha o microfone, por favor. Pessoal, é porque tá dando conflito aqui. Obrigada, deu certo. Mas fiquem à vontade aí para mandar pelo chat aí se tiver alguma dúvida, ou pode perguntar, sem problema. Tá? Agora, tem algumas outras situações novas que vale a pena essa discussão. Essas são mais novas, tá? Por exemplo, pensem numa empresa que tem 100 funcionários, pagando uma média de R$ 1.500 a cada um de contribuição, de salário. A contribuição previdenciária patronal sobre a folha, ela é algo na média de 27,8%, 27,8%, tá? Desses 27,8%, sobre esse... Eu vou arredondar a conta, eu vou pôr R$ 100 mil, para facilitar. Desses 27,8%, numa média de 22%, é a parte que vai para o INSS. Os outros 5,8% é a parte de terceiros que nós vamos comentar daqui a pouquinho. É o chamado Sistema S, que a Alessia bem colocou no início aí. Então, existe hoje uma ação judicial que está sendo proposta e que, por exemplo, pelo menos aqui no escritório, para os nossos clientes que a gente propôs, tem tido êxito, de excluir esses 22% de contribuição previdenciária patronal de PIS e COFINS, da base de calcular PIS e COFINS. Então, fazendo a conta aqui, rapidamente, R$ 100 mil, 22% dá R$ 22 mil. R$ 22 mil, se for uma empresa, por exemplo, sujeita a lucro real, PIS e COFINS é 9,25%. Daria algo em torno de R$ 10 mil. Não, desculpa. Eu estou focado na conta. 22 mil, 22%, isso mesmo. Daria algo em torno de R$ 10 mil. R$ 10 mil vezes 660, nós estamos falando de R$ 600 mil, é essa a conta rapidamente? R$ 600 mil de recuperação tributária. Considerando que a gente pode recuperar os últimos 60 meses. Essa é a conta que eu fiz. Então, por isso que eu multipliquei por 60. São 5 anos o prazo que eu posso recuperar. Se alguém estiver propondo 10 anos para vocês aí, esse assunto já está superado, né? Estou trazendo isso porque a gente tem que ser realista nas coisas, né? Então, gente, essa é uma baita oportunidade. Outra oportunidade que a gente tem, por isso que eu disse que PIS e COFINS é hoje o principal vilão, porque é dele que a gente consegue extrair muita coisa e ter uma grande eficiência tributária para quem é lucro real e presumido. Créditos presumidos de ICMS. O que é um crédito presumido? É um benefício fiscal, no caso do ICMS, que um Estado dá, onde ele diz o seguinte, amigo,
você tem que pagar 18% de ICMS, por exemplo, em Minas, eu vou te dar um crédito, eu vou te presumir que você tem um crédito de 11, então você me paga só 7, no fim das contas. Isso é o crédito presumido. Esse benefício fiscal chamado crédito presumido, no caso desse exemplo, esses 11%, você pode excluir da base de cálculo de PIS e COFINS. E isso tem sido acatado também pelo Poder Judiciário. Nós estamos falando de uma situação também de grande relevância. Por exemplo, se você vender usando os mesmos 100 mil de exemplo, se você vender 100 mil reais por mês de produtos que o Estado tenha dado benefício fiscal de crédito presumido, neste exemplo que eu falei de 11% para você pagar 7%, significa que ele deu a cada 100 mil, 11 mil de benefício fiscal. Você teria que pagar 18%, 18 mil de CMS, que é 18% de 100 mil, você está pagando 7 mil, que é 7, porque você teve 11 de benefício. Esses 11 de benefício que você tem, você pode excluir de PIS e COFINS, ou seja, você pode tirar até 9,25 deles, daria aí em torno de uns 60, 70 mil de recuperação para uma empresa que vende 100 mil. É dinheiro hoje. E lembrando, o que eu estou dizendo vale por futuramente, se você obtiver uma adesão judicial, você pode passar a excluir, e vale para trásmente, ou seja, para os últimos 60 meses recuperando. Então, você não só recupera, mas você melhora, voltando um pouco aqui, deixa eu só voltar um slide aqui. Voltando um pouco, você melhora a eficiência tributária. É isso que eu quis dizer para vocês. Eficiência significa rentabilidade. Né? Nós tivemos um exemplo, não sei se tem alguém aqui que é do setor de supermercado, mas a gente sabe que o supermercado é um setor muito ingrato, porque você fatura muito e tem baixa margem de lucro líquido. Né? Baixa lucratividade. Né? De 2,5% a 7,5%, 8%, se for um supermercado mais 10% no máximo. Mas vamos pegar uma média aí histórica de supermercados maiores, 3,5%. Nós temos um case de um cliente, por exemplo, que subiu de 3,5% para 4,5%, com algumas medidas dessa de oportunidades tributárias. Aí você fala, pô, 1%? Bom, para quem fatura 100 milhões, 1% é 1 milhão de lucro a mais por ano. Né? Nós estamos falando aí de uma possibilidade de investimento em começar a abrir mais lojas, de expandir negócio, de aumentar competitividade. É isso. Eficiência gera aumento de competitividade. Né? Bom, e, por fim, o que é mais bizarro ainda para quem não é da área tributária, mas pensem agora, fechem os olhos e pensem num cachorro correndo atrás do próprio rabo. PIS e COFINS é calculado de jeito. Ele é calculado sobre ele mesmo. Deixa eu tentar explicar isso para vocês, que é muito bizarro. Você pega lá um faturamento de 100 reais e vamos pensar uma empresa que é lucro presumido. PIS e COFINS é 3,65. 3 de COFINS, 0,65 de PIS. Somando, 3,65. Qual que é a base para calcular, então? Quanto você vai pagar de PIS e COFINS? É R$ 3,65, considerando 100 reais? Não. Mas quanto, então? Você vai pegar os 100, vai somar os 3,65, e aí que você calcula PIS e COFINS sobre essa soma. Ou seja, você calcula PIS e COFINS sobre eles mesmos. Alguém aqui não sabia disso? Eu tenho certeza que muitos. E isso não vai ser falado pelo governo nunca para vocês. Porque senão nós vamos chegar em outra Inconfidência Mineira, né? Lembrando, nós temos 2/5 dos infernos, tá? Não um. Aí pegando essa brincadeira aí com a Inconfidência Mineira. Bom, e por fim, falando de PIS e COFINS, algo um pouco mais personalizado, isso é mais personalizado, que é a questão dos insumos. O que são insumos? Para PIS e COFINS, é tudo aquilo utilizado no processo produtivo. Essa é a visão da Receita Federal. E a Receita vai mais além, através das instruções, da Instrução Normativa 404 de 2004. O que ela fala? Insumo é tudo aquilo usado na produção.
Ah, peraí, e uma empresa que é comercial, ou pior, que é o meu caso, uma empresa que é prestador de serviço, que produz o quê? Eu produzo atividade intelectual, algo que é intangível, que está no ar. Eu não produzo, eu não produzo um celular, eu não produzo um copo, eu não produzo um bem tangível. Como é que eu fico nessa situação? Eu não tenho insumo na minha atividade? Eu não tenho nada que é essencial à minha atividade? Quem é da área comercial? Nós falamos de supermercado. O supermercado não tem insumo, porque na visão da Receita Federal, um insumo é só o que ele produz na padaria, por exemplo. Bom, pegando essa discussão, os contribuintes começaram a ir para o judiciário, e esse é um assunto que gera ainda muita discussão, mas ele está se formando uma definição no sentido de que é aquilo que é relevante e essencial ao negócio, independente da sua atividade. Aquilo que é relevante e essencial. E por isso eu disse que é muito personalizado. Por exemplo, para a minha atividade, para a minha advocacia, material de publicidade e propaganda não é relevante. Eu nem posso fazer isso, por enquanto, pela minha legislação, pelo meu código de ética. Eu não poderia colocar um outdoor falando, venha, desconto de 20% em ação tributária X, por exemplo. Eu não posso fazer isso. Não é nem que eu não posso de não querer, eu não posso de não poder mesmo. E se pudesse, não faria. Não estou falando que eu faria, mas não posso. Não é que eu não, inclusive, não é não querer, não poder. Mas, por exemplo, um supermercado que hoje não investe neste tipo de material pela concorrência, esse cara, ele tende a ter uma venda menor do que aquele que investe pesado em mídias. Seja mídia televisiva, seja mídia escrita, mas que investe em divulgação, em panfletagem, por exemplo. Então, isso para ele é essencial e relevante, e para mim não é. Estou querendo trazer isso para vocês, para refletirem. É possível uma reavaliação daquilo que você, empresário, está considerando como insumo no seu negócio, e diante desse cenário, talvez você não esteja aproveitando crédito, que é onde eu queria chegar, porque PIS e COFINS no regime não... Isso aqui que eu estou falando vale só para quem é lucro real, infelizmente, gente. Mas para quem é lucro real, é o mesmo modelo que eu falei do ICMS. Você acumula créditos de PIS e COFINS, e abate com os débitos, faz um encontro de contas e paga a diferença. Só que para PIS e COFINS é um pouco diferente. Não é PIS e COFINS sobre nota. Não é nota de entrada versus nota de saída igual ao ICMS. Para PIS e COFINS é base de cálculo de crédito de entrada versus base de cálculo de saída. Assim, se alguém quiser, depois eu explico de forma mais detalhada para a gente não entrar num detalhe muito contábil e fiscal aqui. Tá? Bom, dando sequência aí. Imposto de renda. Tá? Eu trouxe uma situação aqui para quem é lucro presumido e para quem é lucro real. Para não falar assim, você está falando só lucro real, lucro presumido. Lembrando que eu vou falar sobre Simples Nacional daqui a pouco, tá, gente? Então, nós vamos ser muito democráticos aqui hoje. Bom, imposto de renda da empresa e contribuição sobre lucro. Isso aqui que eu vou falar vale também para contribuição sobre lucro líquido. São calculados, no caso de uma pessoa jurídica, sobre o quê? Como o próprio nome diz, lucro. Pegando o primeiro cenário, empresa que é sujeita a lucro presumido. Vou dar o exemplo de mim. Meu escritório é lucro presumido. Como que eu calculo meu imposto de renda? Eu pego o faturamento. E por que chama lucro presumido? Porque vem uma lei e presume o meu lucro. Não interessa se eu tive prejuízo, se eu tive lucro de 99%, a lei presume para a minha atividade um lucro. E sobre este lucro que a lei presume, que varia, né? Como diz o outro, né? Que varia aí de 1,6% a 32%, esse lucro presumido, o imposto de renda é 15% e a contribuição sobre lucro 9%. E há um adicional no imposto de renda de mais 10% quando o seu lucro, mesmo presumido, supera 20 mil mês, 60 mil trimestre ou 240 mil ano, dependendo do seu regime de apuração. Certo? Bom,
Lembrem que nós falamos agora há pouco que existe a possibilidade de excluir o ICMS de PIS e COFINS. Eu expliquei para vocês o porquê. É o mesmo raciocínio para o imposto de renda. Eu não disse que o imposto de renda para lucro presumido parte do faturamento? A lei presume sobre o meu faturamento um lucro. Então, a base inicial de cálculo do imposto de renda é o faturamento, a mesma de PIS e COFINS. Então, como o raciocínio é o mesmo aqui PIS e COFINS vai ser o mesmo aqui no imposto de renda. Nós podemos excluir o ICMS da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição sobre o lucro no lucro presumido. Mais uma vez, infelizmente, precisa de ação judicial. E aí eu vou até compartilhar para descontrair um pouco. Me lembro uma vez que eu acompanhei um cliente na Receita Federal, e esse cliente, ele estava muito angustiado porque ele tinha entrado com um pedido de restituição, era na época mais de R$1 milhão de restituição, e ele não quis fazer a compensação. Na época, a compensação ia demorar mais tempo, ele tinha muito saldo credor de um determinado tributo federal, e ele pediu a restituição. E aí já tinha mais de um ano isso. E aí ele muito angustiado, ele falou, marca uma agenda lá na Receita, vamos lá, na época que ainda tinha atendimento presencial, isso tem alguns anos. Chegamos lá, fomos atendidos pelo delegado da Receita Federal, e ele muito solícito, né, uma pessoa muito bacana. Aliás, os delegados lá, invariavelmente, pelo menos com todos que eu tratei, são pessoas que atendem a gente muito bem. E ele até brincou conosco, falou, olha, pessoal, eu acho que, assim, para vocês entenderem o que é a Receita Federal, o nome Receita Federal não é à toa, a gente gosta de arrecadar, não é de pagar, né? Não é despesa federal, é Receita Federal. Né? Então, a Receita Federal, ela vai, óbvio, construir sempre um olhar sobre o viés de arrecadação. Né? E na visão dela, ela construiu um raciocínio de que não é possível excluir. Então, infelizmente, tem que ir para o judiciário. Mas a boa notícia é que, como eu disse, em muitos desses casos, eu estou trazendo também casos aqui, como eu falei para vocês, que o judiciário tem sido contra, como a exclusão de CMS, ST de PIS e COFINS, aqui, ó, que eu comentei. Tenho que ser claro para não criar falsas expectativas para vocês. Mas voltando um pouco, a questão do ICMS e do lucro presumido, o judiciário tem sido favorável. Em alguns casos ainda não está definido, tem casos contrários, tem casos favoráveis. A discussão que eu entro aqui, a minha visão é a seguinte, nesse tipo de situação, o que você aconselharia, entra ou não? Bom, pensando com a cabeça de empresário, eu tenho que entender qual é o meu risco. Já adianto a vocês, como é tributo federal, essa ação ela será proposta dentro da Justiça Federal. E o modelo de ação mais seguro chama-se mandado de segurança. E o mandado de segurança não tem um grande risco que outros tipos de ações têm, que chama-se sucumbência. O que é a sucumbência? Quando eu perco uma ação, eu tenho que pagar até 20%, ou hoje em dia até às vezes mais de 20% do valor envolvido para outra parte, para o advogado da outra parte, na verdade. Certo? Então, por exemplo, uma ação de R$1 milhão, de repente eu tenho um risco de 200 mil. Mas no mandado de segurança esse risco não existe. Por quê? Porque é o único tipo de ação que não tem sucumbência. Qual que é o meu risco, então? Ter que pagar os custos finais de um processo, que hoje na Justiça Federal gira em torno de R$2 mil. Então, às vezes, eu tenho a expectativa de recuperar numa ação dessa R$500 mil. Aí eu falo, vale a pena, numa ação que é polêmica ainda, que tem decisões favoráveis, tem contrárias, mas tem favoráveis, e eu tenho a perspectiva de recuperar 500 mil, eu investi um risco de R$2 mil, se você perguntar para mim, com um pensamento de empresário, eu entendo que sim. É óbvio, cada um vai ter sua justificativa. Na minha visão, sim. Tá? Não faria sentido se falar o seguinte, não, eu vou recuperar com essa ação R$10 mil. Não faz sentido. Concordo. Aí você está pondo 20% do que você pode recuperar, você está pondo 20% de risco. Eu não estou falando aqui como advogado, estou falando aqui com a cabeça de empresário. Agora, quando você fala em 500 mil, nesse exemplo que eu estou falando, ou 100 mil reais, 2 mil de risco, nós estamos falando 2% de risco. Eu acho que o risco é muito pequeno, perto da possibilidade real de ganho. Tá?
Então, já entrando nessa questão de análise de risco, né? Que sempre o cliente pergunta, e aí, o que eu faço? Entro ou não entro? Depende. Depende do tamanho do benefício em face do tamanho do seu risco. Essa é a análise que você tem que fazer. Mas, enfim. Continuando a questão do imposto de renda. Eu sei que o horário já está avançado aí, Lécia, mas vai avançar aqui bem agora, tá? Falando a questão do imposto de renda ainda para empresas sujeitas a lucro real. Essa situação dos benefícios fiscais de CMS, alguém vai falar, o que tem a ver você falar de CMS com imposto de renda? Tem muito a ver para quem é lucro real. Para quem é lucro real, existe hoje a possibilidade real de você fazer isso que eu vou falar agora, sem precisar de ação judicial. Dentro de 4 a 6 meses, você colocar o dinheiro, muito dinheiro no seu caixa de volta, que se você tem um negócio que tem benefício fiscal de CMS, por exemplo, um supermercado, um laticínio, uma empresa que trabalha com venda de itens essenciais, né? O que é benefício fiscal? Isenção, redução de base de cálculo, o crédito presumido que eu falei agora há pouco, crédito outorgado, né? Produtos da cesta básica. A maioria ou é 0 de ICMS ou é 7%. Qual que é a alíquota padrão do Estado de Minas Gerais? 18%. Então quer dizer que eu tenho um benefício fiscal de 18% ou de 11%. Esse valor você pode excluir do seu lucro para reduzir o imposto de renda. Para reduzir o imposto de renda. Por exemplo, um supermercado que vende aí 10 milhões por ano. Não é difícil encontrar um supermercado que venda isso, tá, gente? Porque, como eu disse, o supermercado fatura muito com a margem menor. 10 milhões por ano. Produtos de hortifruti dele tem benefício fiscal, por exemplo. Vamos supor que pagou 7% de ICMS sobre eles, então tem 11%, aí alguns são até isentos. Vamos supor que ele vendeu 500 mil de hortifruti e teve 11% de benefício. 11% de 500 mil daria um ICMS 55 mil que ele não pagou. Esse é um benefício fiscal. Esse benefício fiscal de 55 mil por mês, nós estamos falando que poderia ser excluído do lucro. Até então, uma conta rápida, 660 mil poderia ser excluído do lucro. E alguém vai falar, e o que tem a ver? Gente, se eu reduzo o lucro no imposto de renda, eu reduzo o imposto de renda e a contribuição sobre o lucro a pagar. Eu não falei que é 15%, podendo chegar a 25% o imposto de renda e a contribuição sobre o lucro 9% sobre o lucro? Ou seja, dá até 34% do lucro. Então, se eu tenho um lucro de 1 milhão, ou vamos pensar, eu tive um lucro de 800 mil, e eu tiro esses 600 do benefício fiscal, eu passo o meu lucro para 200. E sobre os 600 mil eu não pago até 34%. Olhem o tamanho dessa situação aqui de oportunidade tributária. Óbvio que isso depende muito do porte do cliente, falando e lembrando, isso infelizmente só se beneficia disso quem é lucro real. Mas nós temos clientes, por exemplo, de outros estados mais agressivos, como Goiás, que dão muito benefício fiscal, que tiveram recuperação de algumas dezenas de milhões de reais de imposto de renda e contribuição sobre lucro. E isso dá para fazer sem entrar com a ação? Dá. Por quê? Porque a legislação é muito clara a nosso favor, porque o órgão que julga autuações fiscais, que chama CARF, é a favor, e porque a própria Procuradoria da Fazenda Nacional, que são os advogados do Fisco Federal, já tem se manifestado em alguns casos, reconhecendo uma mudança que houve em 2017 a favor dos contribuintes. Então, atenção quem é lucro real para isso aqui. Tá? Falando sobre contribuição previdenciária sobre a folha, nós temos aí a nossa ação da CDL, eu vou começar por ela, ação coletiva, que é o seguinte: quem tem folha e paga mais de 20 salários mínimos, alguém vai falar, por que mais de 20 salários mínimos? Pelo seguinte, existe uma legislação de muitos anos atrás, e essa legislação estava sendo desconsiderada pelo Fisco Federal na cobrança de parte da contribuição previdenciária.
A contribuição previdenciária, como eu disse para vocês, deixa eu só anotar aqui que ela é, em média, 27,8%. Certo? Desses 20,8%, e isso na maioria dos segmentos, tem alguns que é mais, tem alguns que é menos, a média de 5,8 dos 27,8 aqui são pagos a quem? Vocês estão enxergando o que eu escrevi aqui? Os 5,8% são pagos para outras entidades, que é o chamado sistema S, SESI, Senai, SESC, SENAC, SEBRAE, SESCOP para cooperativa e assim por diante, Salário Educação, INCRA, ABDI, APEX e assim por diante. Essas outras entidades, os 5,8 compõem isso. É possível, de 5,8, grande parte deles a gente recuperar quando eu tenho uma folha de mais de 20 salários mínimos do que exceder esses 20 salários mínimos. Por quê? Porque existe uma lei antiga que fala o seguinte: esse 5,8 tem que ser calculado sob um limite de 20 salários mínimos. 20 salários mínimos hoje dá, vou fazer um cálculo rápido aqui, né? Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? Quase 22 mil, uma coisa assim, não é? 1.100, né? 22 mil reais. 22 mil reais. Então, a base para calcular esse 5,8 tem que ser 22 mil reais no máximo. Ah, e se minha folha é 100 mil reais? O que acontece é que, na prática, vocês pagam 5,8 sobre 100 mil. Vocês entenderam onde nós queremos chegar? O 5,8 sobre 100 mil é muito diferente do 5,8 sobre 22 mil, que é o limite. Então, se vocês estão pagando, nesse exemplo que eu falei, sobre 78 mil reais, 5,8%. Então, deixa eu fazer rapidamente nesse exemplo. 100 mil, menos os 22, que seria o limite, vezes 5,8%. Dá 11.770 a mais por mês que vocês estão pagando, vezes 60 meses, 705 mil reais. E esse valor, que é até os últimos 60 meses, vocês podem recuperar. Tem decisão favorável? Tem decisões favoráveis. Por isso que eu disse que é uma grande parte, porque dos 5,8, recentemente o Supremo decidiu que 3 verbas são constitucionais, mas que representam muito pouco dos 5,8 aqui, muito pouco. Apex, BDI e SEBRAE. O restante todo ainda tem decisão favorável a nosso favor. Então, existe essa ação coletiva, está consignado isso lá no site da CDL, tem um banner lá, né? Essa ação nós pretendemos entrar ainda esse mês, tá? Justamente para travar a prescrição no mês de março, tá? Então, vamos entrar até o último dia, estamos esperando aí a adesão, já temos empresas que aderiram a isso, e o intuito da CDL é justamente trazer esse tipo de benefício para vocês numa ação que seja coletiva e que já tenha uma decisão favorável já em tribunal superior, né? Obviamente, para não expor ninguém em risco aqui, nós vamos depositar em juízo, inclusive, tá? Será feito o depósito em juízo, então todo mês nós vamos fazer a apuração, emissão de uma guia para cada empresa. Por exemplo, a minha contribuição de terceiros sobre a folha esse mês, pegando o raciocínio da Receita, deu 20 mil e eu tinha que pagar 2. Então, os 18 mil, está aqui a guia, será depositado em juízo em nome da empresa, para ficar tudo separado certinho, e depois, numa apuração, numa ação, quando a gente tiver êxito nessa ação, numa apuração futura, olha, o que a empresa pagou? Ela pagou em juízo 400 mil, a outra pagou 100 mil, a outra pagou 50 mil, a outra pagou 800 mil, não é um bolo conjunto, é um bolo individualizado numa ação coletiva. Então, isso é importante deixar claro para vocês também, tá? Além disso, o que mais que nós temos? Tem coisas aqui muito antigas. Verbas indenizatórias. Né? O que são verbas indenizatórias? Verbas que não sejam destinadas a retribuir o trabalho. Por exemplo, aviso prévio indenizado.
Os 15 primeiros dias do funcionário que se afasta por licença médica, auxílio-doença ou auxílio-acidente. Quem paga? Você. A contribuição previdenciária sobre essa remuneração desse período. E é devido? Não. Já tem adesão várias decisões judiciais. Tá? E mais recentemente agora, algo que foi muito bacana, que é o salário maternidade. Gente, o salário maternidade, dependendo do segmento, eu sei que as mulheres, óbvio, cada vez adquirem com muito mérito, com muita meritocracia, mais espaço no mercado de trabalho. E tem ambientes e tem atividades em que, inclusive, o número de mulheres trabalhando é muito maior que o número de homens. E, consequentemente, o volume de salário e maternidade pagos pelas empresas é muito alto. E sobre esse salário e maternidade pago, incidiu contribuição previdenciária. O que nós estamos falando não deveria incidir. E tem decisão favorável? Tem, de Tribunal Superior. E para quem contrata cooperativa de trabalho? O que é uma cooperativa de trabalho? Por exemplo, quem contrata uma cooperativa médica para fazer o serviço de medicina do trabalho da empresa. Vamos supor que a cooperativa de médicos, eu não vou falar nomes aqui para não desprestigiar um ou outro, mas, por exemplo, alguém contrata uma cooperativa médica ou uma cooperativa de movimentação de carga, para quem é do setor de transporte isso é muito comum, contrata lá uma cooperativa de chapas, né, de movimentação de carga para trabalhar. Hoje eu preciso de 10 chapas, amanhã de 5, amanhã de 20, amanhã, porque é muito variável, né? Então, para não ter o vínculo e ter pessoas, às vezes, com vínculo com ociosidade, sem trabalho, vai contratando a cooperativa e mandando conforme demanda. Quem contrata esse tipo de empresa, paga 15% de contribuição previdenciária sobre o valor da nota fiscal. Então, por exemplo, se eu contratei uma cooperativa de médica para fazer a medicina do trabalho, e num determinado mês ela me emitiu 5 mil a nota de fatura, né, a nota fiscal de prestação de serviços, 15% disso, por exemplo, R$ 750 nesse caso, eu não deveria pagar, eu pago. O problema é quando você soma isso ao longo do tempo. Que eu posso recuperar os últimos 5 anos. E todas essas medidas que nós estamos falando, gente, existe a possibilidade também de eu deixar de recolher a partir de agora. Óbvio, muitas dessas, a partir de agora, não é simplesmente deixar de pagar, deixa eu deixar isso muito claro. Muitas dessas demandam ação judicial, infelizmente, porque senão vocês vão ser autuados pelo fisco, né, e de forma correta, não é simplesmente deixar de pagar, né, senão vira aquela história que eu comentei com um cliente que nos procurou aqui, no início aqui do nosso bate-papo, né, não quer pagar, então você não precisa nem de advogado, é só não pagar, né, ou não precisa nem de um profissional para te assessorar. Mas, enfim. Então, existe essa possibilidade também. E, por fim, eu deixei em vermelho ali, CPRB. O que é CPRB? Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta. Algumas atividades pagam a contribuição previdenciária não sobre a folha salarial, mas sobre faturamento, sobre receita bruta. Essas atividades começaram a discutir e questionar judicialmente. Espera aí, se eu pago sobre faturamento, e o Supremo já decidiu que o ICMS tem que ser excluído de PIS e COFINS, que também é sobre faturamento, então a mesma lógica tem que ser aplicada para a contribuição previdenciária sobre receita bruta, que também é sobre faturamento. Espera aí, se PIS e COFINS é sobre faturamento e o Supremo permitiu excluir alguns tributos, então da contribuição previdenciária sobre receita bruta tem que excluir também. Tem que excluir o quê? O ICMS, tem que excluir o ISS, para quem é prestador de serviço, tem que excluir PIS e COFINS, porque é sobre faturamento. E o Supremo Federal, agora recentemente, por isso que eu disse que há uma insegurança, uma instabilidade, né, o Supremo realmente tem surpreendido muito de forma negativa, né, com julgamentos recentes, e esse é um deles. Ele falou que é constitucional e, portanto, a Receita pode continuar incluindo na contribuição previdenciária sobre receita bruta, ICMS, ISS, PIS e COFINS. Por isso que eu deixei em vermelho, como alerta. Hoje eu falo de algumas semanas para cá com essa adesão do Supremo. Qual o futuro dessa oportunidade tributária aqui? Pequeno.
porque o Supremo decidiu e consolidou que não é possível excluir ICMS, por exemplo. O setor de transporte é um setor que sofre essa incidência aqui, e o setor de transporte também paga o ICMS, no caso do transporte rodoviário, né, de cargas, por exemplo, paga o ICMS sobre o transporte. Era um que estava buscando essa exclusão, e infelizmente vai ter que manter o ICMS dentro da base de cálculo. E nós estamos falando que é uma conta muito alta. Esse setor, para quem é desse setor, eu me solidarizo com ele, como todos os outros, mas eu estou pegando esse exemplo específico porque vocês estão acompanhando a alta de diesel, vocês estão acompanhando a alta do custo dos outros insumos, mas essa adesão do Supremo significa incluir na base de cálculo desse tributo algo em torno de 20% a 25%, que é o ICMS do transporte, que antes estava sendo excluído e não mais, e essas empresas não estão conseguindo passar para o custo do frete, isso aqui tudo. E onde vai refletir? Em nós, no aumento do custo do produto final para nós, consumidores. Está muito difícil, né? Acho que quem vai no supermercado aí todo mês está sentindo isso no bolso, está sentindo essa dificuldade. Estava comentando isso com a minha esposa, né? Só abrindo um parênteses muito rápido aqui, uns 10 segundos, eu estava comentando isso com a minha esposa ontem. Né, ela falando sobre o preço de um determinado item lá que ela comprou, e ela comparando por coincidência, ela achou lá um cupom fiscal de 1 ano atrás. Era metade do preço. Metade do preço. Então tem produtos que estão aumentando aí no mínimo 50% e itens essenciais, né? Mas enfim, esse é outro assunto, né? Vamos seguir aqui. Bom, então, deixa eu só voltar aqui ao slide. Questão do ICMS, né? Também tem tributo estadual que pode? Pode. Pensem o seguinte, o ICMS é cobrado sobre o quê? Não é sobre o faturamento também? Então, se eu posso excluir o ICMS do PIS e COFINS, o contrário também é verdadeiro. Eu posso excluir PIS e COFINS de ICMS. E o judiciário já tem dado ganho de causa em alguns desses cenários aqui. Para quem é indústria aqui e manda mercadoria em bonificação, tá? IPI e ICMS hoje tem sido afastado pelo Poder Judiciário. E um outro detalhe muito interessante, para quem tem filial aqui, ó, matriz e filial, e transfere mercadoria entre estabelecimentos, acredito que vocês paguem ICMS nessa transferência. Decisão recente, referendando, essa decisão foi favorável e foi mantendo uma linha de raciocínio que já existe há algum tempo, transferência entre estabelecimentos do mesmo titular não deve pagar ICMS, mas tem que entrar na justiça, infelizmente, tá? E aí, falando Simples Nacional, opa, gente, desculpa, eu esqueci de apagar aqui, ficou na tela, né, o escrito, desculpa aí. Então, o Simples Nacional, o que nós vamos comentar? 2 pontos específicos aqui. Como eu disse, o Simples Nacional, deixa eu escrever mais um pouquinho aqui, ele entra no mesmo bolo, aqui, ó, tributos federais. Espera aí só um pouquinho. Acho que a cor não favoreceu. Ele entra no mesmo bolo aqui, ó. Tributos federais. O que eu chamo de tributos federais? Imposto de renda, contribuição sobre o lucro, PIS e COFINS e, para alguns segmentos, contribuição previdenciária patronal. Para quem é da parte comercial e indústria, ICMS, desculpem. Para quem é da parte comercial, prestadora de serviço, ISS. Tá? O Simples Nacional, então, no mesmo bolo, ele cobre isso tudo. Só que acontece que tem alguns segmentos que, por exemplo, PIS e COFINS é cobrado lá na indústria por toda a cadeia. Isso chama monofásico. Pensem o seguinte, numa corrente. Uma corrente. Mentalize uma corrente aí. Primeiro elo da corrente, indústria. Segundo elo, atacado. Terceiro elo, varejo. Quarto elo, consumidor final. A indústria recolhe por todos os outros elos da corrente PIS e COFINS. Isso é o monofásico. Na primeira fase, por isso chama monofásico. Na primeira fase é recolhido PIS e COFINS para tudo.
Só que como o Simples Nacional envolve tudo isso, incluindo PIS e COFINS, quando você paga a sua guia de PIS e COFINS, você também tem a inclusão de algo pelo qual já foi pago lá na indústria, quando um produto é monofásico. Por exemplo, autopeças, para quem é do setor aí de autopeça, e medicamento, para quem é farmácia aí, desde que não seja farmácia de manipulação por encomenda, né? Estou falando produto de prateleira. Esses dois segmentos são muito emblemáticos, porque eles são recolhidos lá na indústria. E aí, quando vocês pagam a guia do Simples Nacional, PIS e COFINS está lá de novo, então vocês estão pagando em duplicidade. É possível, então, buscar a restituição disso? É possível. É possível fazer essa restituição. Outro cenário parecido com isso. Eu já expliquei para vocês o que é a substituição tributária. Então, o ICMS substituição tributária, como eu disse, também é recolhido no elo anterior dessa corrente. E quando você paga a guia do Simples Nacional, quem é indústria e quem é comércio, aqui o ICMS de novo. Então, nestes dois casos, é uma recuperação rápida, inclusive, de meses, que eu posso recuperar os valores de volta. Eu digo, você, né, empresário, você, empresário, pode recuperar de volta para o seu caixa esses valores, que às vezes são valores importantes nesse momento econômico. Tá? O Simples, ele, do ponto de vista de oportunidade tributária, ele não é simples. Ele é mais complicado do que simples. Por quê? Porque como engloba tudo, fica mais difícil de você fracionar isso. Tá? Diferente de um lucro real, de um lucro presumido. Mas essas duas oportunidades são muito boas. Então, percebam, se vocês trabalham aí com produtos sujeitos à substituição tributária, supermercado tem demais, né? Como eu falei, medicamento, autopeça. Em Minas, eu disse, são mais de 70 setores. Possivelmente, muitos de vocês aqui, que estão na atividade comercial, trabalham com produtos sujeitos à substituição tributária. Se forem Simples Nacional, observem se na guia do Simples Nacional foi feito algum abatimento. Acredito que não. Se não houve, é possível fazer. E recuperar o dos últimos 5 anos, tá bom? Bom, gente, até aqui alguma dúvida? Doutor Maxwell, quando, nesse caso do Simples Nacional, ele consegue recuperar a questão dos últimos 5 anos, ele continua tendo desconto daqui para frente? Boa pergunta, Lécia. Nesse cenário, depende da forma como ele vai proceder. Tá? Por que depende da forma? Eu poderia dizer para você, falar, não, ele pode fazer daqui para frente, mas ele corre um risco da Receita Federal querer entender esses números. Então, ele precisa estar, e aí, prestigiando, os contadores estão aqui, eles já são diferenciados porque eles estão participando de um evento, e sempre aprender é bom, né? Sempre aprender é bom. Então, a contabilidade tem que ser muito bem feita para demonstrar isso, aqui para o Fisco Nacional, de que o pagamento ele está sendo feito excluindo aquilo que já é de direito excluir. Então, ele tem que ter um casamento. Oi. Deixa eu fazer uma pergunta, Leandro, da Embalabem, eu mexo com produtos de embalagem. Então, você está querendo dizer que no meu Simples Nacional eu posso fazer o desconto daquilo que é pago de substituição tributária? Eu estou dizendo que é possível numa formatação contábil segura, é isso que eu estou te dizendo. Tá? Embalagem, eu não me lembro se é um dos segmentos que está em substituição tributária, mas se for, o que eu estou dizendo isso foi pago no elo anterior da cadeia e na sua guia, aqui, quando você paga tudo isso, o ICMS está incluso sob seu faturamento global. Você não exclui a venda destes produtos que entraram por substituição tributária, no seu faturamento, na sua saída. Então, você está pagando sobre a saída, sobre todo o seu faturamento, incluindo seus produtos sujeitos à substituição tributária, para os quais já houve o pagamento anteriormente por alguém. Entendeu, Leandro? É Leandro, né? Desculpa. Correto, é isso aí. Hoje, na parte de talheres e copos, a gente tem substituição tributária, sim. É calculado uma guia e eu pago ela no início do mês. Perfeito. Então, acredito que muito provavelmente você possa recuperar e fazer essa exclusão para melhorar, para diminuir um pouquinho a incidência tributária, no caso sobre esse produto sujeito à substituição tributária, tá?
E esse caso, Dr. Maxwell, ele exige a ação Então, judicial? como eu Não? estava dizendo, muitos Pode têm ser buscado a administrativo. ação, para ter a segurança, Lécia. A ação, às vezes, é um caminho que demora um pouco mais até o juiz dar pelo menos uma decisão liminar, mas ele te dá a segurança de a Receita não poder glosar e autuar. O que eu estou dizendo é, se ela glosar e autuar, a gente, se tiver uma boa contabilidade, consegue demonstrar que nós estamos corretos? Sim. A Receita tem aceito isso? Tem. Nós temos muitos casos aqui que a gente fez administrativamente, através de PER, que é o pedido eletrônico de restituição, que isso entrou no caixa da empresa de 4 a 6 meses. Né? Tem cases aqui. Né? Fizemos para muitas empresas já de autopeça, para algumas farmácias, né? Que é setor que, vamos dizer, quase 100% dos produtos são monofásico, PIS/COFINS e ST. Então, para eles é relevantíssimo isso aqui. Pet shop também é muito, né? Mas esses setores que eu estou falando, que eu dei o exemplo aqui, tanto o ICMS deles é ST, quanto o PIS/COFINS é monofásico. Então, eles têm 2 itens que eles podem excluir do Simples Nacional ali, né, sob venda do grande parte do mix de venda deles, eles poderiam excluir na guia do Simples Nacional lá para reduzir o valor a pagar. Alguns fizeram, inclusive, administrativamente e sem impacto negativo nenhum. Mas eu não vou aqui prometer ilusão. A Receita Federal está no momento, como todo o país, difícil e de arrecadação. Então, nós estamos vendo o quê? Vou dar um exemplo. Quando eu falei da exclusão de ICMS, PIS/COFINS, até bom que eu lembrei disso agora, eu havia esquecido de comentar. A Receita Federal criou, não sei se foi no início dessa semana ou fim da semana passada, uma equipe especial que vai fiscalizar todas as ações de contribuintes que estão buscando exclusão de ICMS, PIS/COFINS, para ver se o contribuinte está fazendo do jeito que ela entende. Então, vai ser outra briga. Por quê? Porque o judiciário já falou que não é do jeito que a Receita entende, mas ela vai insistir em bater de frente, numa ação, inclusive, que já tem decisão do Supremo favorável. Agora, nesse tipo de caso aqui, se você me perguntar, por exemplo, dos casos que você já acompanhou, você viu? Não vi nenhum que deu zebra de fazer administrativamente. Mas não vou dizer que dentro do atual cenário não possa acontecer. Por isso que eu disse, a minha primeira premissa, contabilidade bem feita, para demonstrar isso aqui. Tá? A contabilidade, ela é fundamental na história de uma empresa. Na história de uma empresa. E neste caso aqui não deixa de ser diferente, né? No histórico dela de registros, né? Os contadores têm um papel muito importante aqui, né? E aqui não é diferente. Tá? Doutor, nós temos uma pergunta aqui da Emanuele, ela é da William Motopeças. Sim. Ela está com uma dúvida porque ela entrou com um pedido de restituição há 2 anos atrás, provavelmente aqui é na Receita. Quando ela quer saber o seguinte, ela ainda não teve retorno, quando que ela pode fazer uma nova solicitação, ou de quanto em quanto tempo o certo é ela aguardar? Manuele, normalmente, assim, pelo menos assim, de empresas... Obrigado pela pergunta. Só uma correção, desculpa. Tá. Não, eu fui restituída. Há 2 anos atrás eu fiz o pedido, fui restituída dos últimos 5 anos. Uhum. E a minha dúvida é quanto tempo eu posso fazer uma nova solicitação? Eu preciso guardar 5 anos? Como que é isso, assim? Porque eu não fiz através do meu contador, eu fiz através de um escritório de contabilidade que me auxiliou na época. Entendi. Emanuele, sim, é possível você fazer e não precisa ser... Eu não vou te falar para você fazer todo mês, né? Senão, às vezes, o montante é pequeno, vai te gerar todo esse transtorno. Mas também não precisa esperar os 5 anos. Você tem até 5 anos para pedir. Pode ser no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, enfim, depois de 1 ano. Você pode deixar acumular de ano a ano. Você pode, tendo 2 anos, você pode fazer, entendeu? Então, doutor, você tem até 5 anos. Doutor Maxwell, posso fazer uma perguntinha? Pode. Assim, na verdade, acompanhando o que ela falou aí, que ela já restituiu uma vez. Quem que está falando? A Lucinha aqui da CDL. Ah, tá. É porque não aparece para mim aqui. Tudo bem, joia. O seguinte, se a pessoa já fez o processo de restituição, ela tem todos os caminhos, não seria só mudar o processo de contabilização para que isso já saia pronto? Então, como eu disse,
a contabilidade tem um papel muito importante nesse ponto de parametrizar isso, Luzia. Isso, porque você já reconheceu, né? Sim, perfeitamente. É por isso que eu disse, é uma situação que do que a gente acompanha nunca deu zebra. Mas eu não vou dizer que não possa dar se eu não tenho um histórico bem consolidado, porque o pedido que eu faço, a Receita pode me fiscalizar. E se ela pode me fiscalizar, eu tenho que demonstrar para ela. E E se a aí minha a parceria- contabilidade não está clara, né, aí eu não estou dizendo que vai acontecer. Eu estou, inclusive, falando o contrário, que possivelmente não vai acontecer se a sua contabilidade é bem feita e expõe isso de uma maneira clara. Entendeu? Aí é o registro, né? É o Bem feito. registro, perfeito. E É o a, registro e, assim, contábil. a parceria grande, né, da empresa com o contador, né? Porque Perfeito, o empresário perfeito. precisa também ser bem organizado, entender os Precisa. processos dele, para que o contador faça uma coisa com excelência para ele. Consiga dar um bom resultado, né? Senão o resultado não vem para nenhum dos Tá dois, ok. né? Tá Tá certo? Tá bom, obrigada. Nada. Doutor, Luzia, fecha o microfone, por favor. Doutor, a gente tem uma outra pergunta que é Sim. se há alguma, aqui é o Márcio, está perguntando o Márcio de Almeida, se há alguma oportunidade das empresas do Simples com relação ao pagamento da recomposição de alíquota de compras de fora do estado. Márcio Abel, da Sigma Contabilidade. Você está falando da DIFAL, Márcio? Ô, Márcio, beleza, meu amigo? Márcio é Ele pode amigo conhecido. Ô, Márcio, liga o microfone. Você está falando da DIFAL aqui, Márcio? Deixa eu entender. Da diferença de alíquota? Olá, bom dia. Bom dia, Márcio. Tudo bem, doutor? Joia. Com relação à recomposição de alíquota mesmo, recalque, né, de FAO, isso mesmo. Aham. Das compras que as empresas do Simples fazem de outros estados. Tá. Você deve ter acompanhado aí que recentemente nós tivemos uma decisão sobre isso, né? Não sei se você acompanhou essa questão da DIFAL. Recentemente nós tivemos uma decisão considerando que não poderia ser inclusive cobrada, tá? A questão é que o Supremo, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal, quando ele deu essa decisão, o que ele decidiu junto? Ele modulou os efeitos, que só vale para daqui em diante. Em termos de restituição, por exemplo, eu não posso pedir, fica como está. Se eu já paguei, fica como está. Entendeu? Então, em termos de restituição, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão política. E quando eu falo política, eu não estou falando no sentido pejorativo, é porque é possível, isso é previsto na Constituição Federal. O Supremo, ele fala que, a Constituição, melhor dizendo, fala que quando há a possibilidade de uma decisão afetar a economia e assim por diante, nós temos uma possibilidade de modular os efeitos. E foi o que aconteceu neste caso, né? Nesse caso, eles consideraram agora em fevereiro, tá, a decisão, dizendo que é necessário uma lei complementar de cada estado. Isso não existia uma lei geral. Então, possivelmente, se alguém estiver sendo cobrado agora, aí sim é possível, né, questionar. Aliás, desculpa, a partir de 2022. Então, se os estados em 2021 não fizerem uma lei, porque uma lei tem que ser criada num ano para valer no próximo ano. A partir de 2022, a DIFAL não poderá ser mais cobrada, tá? E até então, a cobrança é legal, ela é perfeita, é lícita, tá? É correta. Então, o Supremo ele criou essa modulação aqui nesse sentido, tá, Márcio? Não sei se eu te respondi, se foi nessa linha aí, mas eu tenho que trazer esse julgamento até para falar, porque realmente no mês de fevereiro e março agora nós tivemos muitos julgamentos importantes na área tributária. Esse foi um deles, da DIFAL, da diferencial de alíquota aí, tá? Ok, obrigado. Nada. Doutora, a Adriana Nunes, ela está perguntando também como ela encontra a decisão referente ao RAI do Simples, que me parece que é de fevereiro. Tá. Essa decisão, se você quiser, eu posso te mandar ela, né? Me manda, se você quiser pôr seu e-mail aqui, ou no final aqui dos slides eu vou deixar o meu e-mail, o meu contato do LinkedIn. Eu deixo do LinkedIn, porque é uma ferramenta que eu utilizo muito para
divulgação de artigos e tudo, né? E aí eu te envio. Acho que fica mais fácil para você, né? Pode ser assim? Tá ótimo. Sim, ela deixou o e-mail dela, eu te passo. Perfeito, já estou copiando e colando aqui. Estou copiando e colando aqui na minha caixa de e-mails. Mais alguma dúvida, Lécia? Não, até o momento não. Bom, pessoal, então vamos dar a sequência aí, né? Deixa eu só fechar aqui. Estava só copiando e colando ali, da Adriana. Então, tudo isso nós falamos, pessoal, eu quis destacar aqui, é uma questão realmente de sobrevivência. Hoje, né? E no futuro de eficiência. A eficiência hoje pressupõe sobrevivência. Mas num momento pós-Covid, para quem sobreviver esse momento, que eu sei que realmente, sendo muito realista, infelizmente, alguns não vão conseguir. Eu estava relatando um dado, nós advogamos para um segmento que é o de concessionário de veículos, nós advogamos para muitas, né, aqui no Minas, Goiás, São Paulo, e há um dado da FenaBrave, que é a Federação Nacional, de que em 15 dias, em até 15 dias, com o fechamento que está do comércio, 30% das concessionárias estimam fechar as portas. 30%. Nos próximos 15 dias. Então, é um dado alarmante ou não? Não vou entrar nesse mérito, não construí esse... Quem construiu é a entidade. Mas que seja metade, que seja 15%. Nós estamos falando de muito emprego e uma cadeia produtiva muito importante. Né? E quantas outras cadeias produtivas vão sofrer esse impacto aí, né? Setor de eventos, eu nem vou entrar nesse mérito também, que praticamente já não existe mais. Comércio hoje, em geral, para aquele que não é item essencial, está sofrendo muito, e assim por diante, né? Então, existe uma frase aqui que eu gosto muito de usar e acho que ela nunca foi tão cabível como no atual momento. Não importa o quanto os políticos falem de solidariedade, jamais as têm com os contribuintes. Essa frase não é minha, é do Joseph Sobran. E enquanto a gente acompanha em outros países da Europa, Estados Unidos, uma série de incentivos fiscais sendo dados no período Covid, de moratória, de isenção, de benefícios fiscais pesados, o que a gente vê aqui é, no máximo, prorrogação de pagamento. Que eu não sei se é o caminho, infelizmente, né? Porque a conta vai chegar, seja agora, seja depois, e o efeito do Covid está aí. Né? Quero agradecer a vocês aí pela participação, mais uma vez CDE pelo convite, né? Senti-me muito honrado por ter saído dessa casa aí, né? Pela parceria de muitos anos que a gente já tem. Deixo aqui os meus contatos de e-mail, meu contato do LinkedIn, que é uma ferramenta que eu uso muito. Para quem não usa, acho fantástico em termos profissionais. Muito artigo, muita gente boa falando lá, eu aprendo muito lá. Né? E, mais uma vez, Lécia, agradeço. Né? Se não tiver nenhuma pergunta, estou à disposição aí. Parece que eu vi, tem... achei que era alguma pergunta, mas estou à disposição de vocês aí por e-mail, pelo LinkedIn. A Lécia tem meus contatos, né? Vamos bater um papo. Eu costumo classificar o trabalho de eficiência tributária como trabalho de dignidade. Quando eu dava aula de direito tributário, eu exemplificava na primeira aula, eu dava aula tanto para o curso de direito quanto para o curso de contabilidade. E eu exemplificava da seguinte maneira: a carga tributária, quando eu falei que é desequilibrada no início dessa exposição, primeiro, diferente de outros países, onde a carga tributária, por exemplo, Estados Unidos, 75% da carga tributária é sobre patrimônio, 25% sobre consumo. No Brasil é o contrário. Aí, talvez o governante do Brasil pense, mas quem consome é quem tem dinheiro. Não é, gente. A nossa carga tributária ela é mais pesada sobre quem ganha menos. Porque o impacto de 35% de carga tributária para quem ganha um salário mínimo é infinitamente maior do que quem ganha 10 mil reais. Aumenta a desigualdade social ainda mais. Exato. Se você reduzisse uma carga tributária do Brasil a 25%, 10% a menos, significaria a pessoa ter o poder de consumo de um 14º salário no ano.
seria isso. É uma conta muito simples. Então, você aumenta o que a gente chama de pirâmide de contribuintes, a base da pirâmide. Eu fiz um curso de tributação internacional que a gente estudava isso, BEPS, né, que é a erosão da pirâmide de contribuição. E é o que está havendo no Brasil, cada dia mais. É mais gente indo para a informalidade, é mais gente não dando conta, não é não querendo, é não dando conta. Aí, porque existe o microempreendedor individual, foi uma iniciativa bacana, mas é pouco. É pouco. Mas, enfim, essa indignação nós podemos deixar para um outro bate-papo, só para falar sobre indignação tributária. Seria um tema bacana, acho que ia dar muita discussão. Vai ter muito assunto. Vai. Obrigado aí pela oportunidade, né? E agora realmente encerrando, né? Estou à disposição. Doutor, muito obrigada pela parceria. Obrigado a vocês. Por nos atender tão prontamente, né? Então, eu quero só lembrar aqui do nosso bate-papo no início. O programa Hora da Retomada iniciou hoje com a tua apresentação, então, tá ótimo. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. E a gente continua com essas ações, com as lives de orientação gratuita. No dia 1º/4, a gente tem um assunto que também é muito relevante, muito importante e relevante, que é a nossa declaração do imposto de renda, muito. Né? Estarei lá. A gente quer pedir a todos que se cadastrem nos eventos seguintes. Então, o Joéder Mais estará com a gente no dia 1º para falar sobre as dúvidas, sobre as questões aí novas das declarações de imposto de renda. Estamos também, né, como nós já falamos, você explicou bem, a ação coletiva, aguardando as empresas que quiserem entrar com a gente na ação coletiva para redução da base de cálculo do Sistema S, aí, né, do imposto que entra no Sistema S. A gente está aguardando mais participantes para a gente dar esse início, provavelmente até semana que vem, né, doutor Maxwell? Perfeito, perfeitamente. E a campanha, né, a gente lançou ontem, a campanha Reabrir Já é uma mobilização, a gente precisa muito do apoio de todas as empresas para nos passar a autorização, para que a gente coloque a faixa da campanha lá na porta, na fachada do estabelecimento, para a gente realmente mobilizar, mostrar, né, para os órgãos públicos que nós estamos precisando reabrir com urgência, imediatamente, já não tem mais como as empresas se manterem nessa situação. Claro, com todas as prevenções aí à saúde que são necessárias, mas precisa dar esse olhar, né, as empresas não podem também pagar sozinhas, não conseguem, né, nem que o custo, podem, né? Não conseguem se manter daqui para frente se realmente nada for feito. Então, no nosso site, www.cdlud.org.br, tem um link para se inscrever na ação coletiva, caso a empresa tenha possibilidade, uma folha acima de 20 salários mínimos, e também para participar da campanha Reabrir Já. Nós mandaremos instalar a faixa, então a gente só precisa que a empresa faça adesão e autorize a gente colocar essa faixa da campanha lá na fachada do estabelecimento. Claro, né, não precisa nem falar que quanto maior o número de empresas participantes do Abrir Já, mais a gente consegue mobilizar e mostrar ao setor público, né, que o negócio está sério, que a gente tem que tomar essa medida muito imediata. Queria pedir a todos para, se possível, abrir as câmeras para a gente tirar uma foto. Nós vamos disponibilizar a gravação, né, da orientação de hoje para quem não pôde participar online assistir, porque é um tema muito relevante que pode trazer um recurso aí para a empresa, né, num curto prazo, no médio prazo. A gente sabe que todos estão precisando muito nesse momento. Então, muito obrigada a todos pela participação, pela presença. E mais uma vez, muito obrigada, Maxwell. Contamos com o apoio de todo mundo aí nos nossos Obrigado a vocês. X para foto, né? Sorriso.